Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Muito obrigado por dia após dia estar junto conosco nesse estudo. Por falar nisso, deixa eu fazer um pedido todo especial. Inscreva-se no nosso canal e ao mesmo tempo convide seus amigos para poderem se inscrever, para que a cada dia tenhamos a possibilidade de aumentar ainda mais essa rede de pessoas que todos os dias separam um tempinho para poder estudar a palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril, e o tema que estudaremos na nossa lição será Compreendendo a Bíblia pela Fé. Há um texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, que é Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler os versos 1 a 3 e depois o verso 6, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do visível. Verso 6 agora. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto é um texto, sem sombra de dúvida, fantástico. Até porque esse texto ele vai mostrar aquilo que é a base para todo o processo de compreensão daquilo que é a vontade de Deus. Nós sabemos tudo a respeito de Deus? De maneira alguma. É impossível a nossa mente finita compreender o amor de Deus. É impossível. Nós continuaremos estudando a eternidade toda e jamais seremos capazes de poder compreender em sua plenitude Deus, bem como o seu amor. Seria como nós tentarmos pegar o oceano infinito e colocar dentro de um baldinho de água. É impossível. Nós podemos ter uma visão, ainda que pequena, a respeito de Deus, a respeito daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Mas tudo que está embutido no plano da salvação, a gente não conhece. Os pormenores daquilo que acontece no mundo espiritual, nós não temos ideia. Muito provavelmente, depois que o pecado terminar e tivermos a possibilidade de visualizar aquilo que aconteceu por detrás dos bastidores no mundo espiritual, cada batalha é travada entre as forças do bem e do mal, batalhas essas que não foram reveladas para nós. Nós sabemos de algumas delas. Por exemplo, no trimestre passado, tivemos a possibilidade de poder estudar a respeito de Daniel, que durante 21 dias orou pedindo a Deus explicação. Por que é que a profecia do Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro, que havia sido feita 70 anos antes, estava na hora do cumprimento e não estava tendo lugar. E 21 dias depois aparece o anjo Gabriel dizendo para ele: desculpa não ter vindo antes, mas é que eu passei por uma luta tremenda no mundo espiritual. O próprio diabo veio lutar contra mim. Se não fosse a segunda pessoa da Trindade Divina vir em meu auxílio, eu não conseguiria ter chegado aqui. Agora, essa é uma das batalhas que a Bíblia revela para a gente. Existem outras que são reveladas, mas nós não sabemos de tudo. Talvez nós vamos passar por algumas situações de grande surpresa quando descobrimos na nossa própria experiência quantas batalhas por detrás dos bastidores aconteceram enquanto o inimigo tentava destruir a nossa vida e Deus esteve lá através dos seus santos anjos protegendo, amparando cada um de nós. Quem sabe nesse tempo de coronavírus, enquanto o mundo todo está passando por uma situação tão complicada, nós temos a possibilidade, depois que tudo isso passar na eternidade, de descobrir quanto da proteção de Deus a gente teve durante esse período. Nós não somos capazes de compreender tudo, por isso existem alguns aspectos, sempre que a gente vai para a Bíblia, básico para podermos compreender o que Deus fez e o que Ele fará através de nós, é pela fé. Ah, pastor, eu não estava lá quando o Moisés recebeu a revelação da parte do Espírito Santo e quando ele foi inspirado a escrever. Não estava mesmo. E eu também não. E não tem ninguém hoje em dia vivo aqui no nosso planeta que estava lá quando isso aconteceu. Mas aqui é que entra Hebreus capítulo 11, versos 1 a 3 e o verso 6. É pela fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é a certeza daquilo que a gente não sabe, a gente não visualizou, mas recebe a informação de que realmente aconteceu, ou que vai acontecer. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós temos evidências de muitas coisas que foram reveladas, profecias que aconteceram, vimos isso na semana passada, e como no passado a palavra de Deus se cumpriu, no presente ela tem se cumprido, nós podemos crer que no futuro ela se cumprirá. Mas tudo isso é baseado no quê? Na fé. Eu vou tentar explicar para você o que é fé.
Eu tenho um filho de 8 anos, chamado Emanuel. O Emanuel tem síndrome de Down. É a alegria da nossa família. Mas o Emanuel, ele é muito temeroso com algumas coisas. Assim, com gente estranha, ele tanto pode se aproximar e dar um abraço, como ele pode ficar fechado na dele. Mas tem uma coisa que eu às vezes preciso tomar cuidado. Quando ele está em algum lugar alto e eu digo para ele, vem, ele se joga, ele continua se jogando. E às vezes ele está em algum lugar alto e ele só olha para mim e diz, papai, me segura, e se joga. Essa capacidade que ele tem de poder se jogar nos meus braços, apesar de, na maior parte das pessoas, ele se manter reservado, isso deriva do fato de que ele conseguiu processar uma informação. Eu sou pai dele, eu o amo e eu estou disposto a protegê-lo, custe o que custar. Como ele compreende isso, não sei de que maneira lá dentro da cabecinha dele isso é processado, mas ele compreende. Ele é capaz de poder confiar em mim e se lançar nos meus braços quando ele precisa. Portanto, se eu tiver que descobrir ou que explicar o que é fé, eu explicaria isso tendo como base o relacionamento do meu filho comigo. O pecado é como uma síndrome. Acabou dificultando a nossa capacidade de poder perceber a grande dimensão dos problemas nos quais a gente se meteu quando a rebelião chegou no nosso planeta. Nós estamos numa situação que nos leva para a morte eterna e tem gente que acha que a gente está num parque de diversão. Isso é a síndrome do pecado, impedindo que a gente enxergue a realidade das coisas. Mas quando nós compreendemos que nós somos livres e que, apesar da rebelião ter se instaurado no nosso planeta, nós ainda temos a possibilidade de ter Deus do nosso lado, e que Ele tem um plano de redenção preparado, revelado através dos santos profetas para nós na palavra de Deus, e nós vamos para ela para poder descobrir qual é esse plano. O que é que Deus espera de mim enquanto ser humano diante desse grande plano? O que é que eu preciso fazer diante daquilo que Ele já fez por mim? Como é que esse processo de salvação vai acontecer? E eu descubro que eu tenho que aceitar Jesus como meu salvador pessoal, aceitar, portanto, o perdão dos meus pecados. Aí a síndrome do pecado entra em cena e diz assim, não, mas você não merece o perdão. E tá certo, eu não mereço mesmo. Por isso é que o processo de perdão acontece pela graça de Deus. Eu não sou capaz de compreender a graça, apesar da síndrome do pecado deixar a minha visão completamente turva em relação a isso. Eu não sou capaz de entender tudo. Pela fé eu aceito. Eu preciso aceitar Jesus como o Senhor da minha vida, deixar que Ele mande em mim. Mas eu não consigo obedecer porque minha vontade é fraca, porque a síndrome do pecado me enfraqueceu. Eu não tenho condição de poder obedecê-lo como eu gostaria. Mas aí entra a graça de Deus, é a graça que me fortifica, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando eu vou estudando a Bíblia e deixando que a fé tome conta da minha percepção a respeito daquilo que é o propósito de Deus para mim, eu sou capaz de poder entender e aceitar mesmo aquilo que eu não sou capaz de compreender, porque nem tudo a gente vai ser capaz de compreender. A Bíblia, por exemplo, nem gasta tempo tentando explicar como é que é esse negócio de Deus. Ela simplesmente começa com uma coisa básica. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aí a gente já começa a pensar, tá, mas aonde é que estava Deus? Quem criou Deus? Como é que foi esse negócio? Aí a Bíblia explica, Deus é eterno. Como é que é isso? Ela também não explica. Ela dá informações pra gente. Por quê? Porque não adianta querer explicar, porque a nossa cabeça não vai chegar lá. A síndrome do pecado nos enfraqueceu, então tem coisa que não tem explicação. E a gente vai ter que aceitar como? Pela fé. É por isso que quando nós estamos numa situação sem saída, a gente pode buscar a Deus pela fé. E todo o prognóstico ao nosso lado vai dizer assim, não tem saída. Mas quando você crê em Deus, você vai pela fé na presença dele e diz, Senhor, é pela fé que eu estou aqui. E eu acredito que o Senhor tem a resposta para mim. Aí então você consegue receber a resposta que você busca por causa da fé. Como adventistas do sétimo dia, nós entendemos e aceitamos as Sagradas Escrituras pela fé. E há uma declaração no nosso livro de crenças, no Nisto Cremos, na página 14, que vai descrever a nossa crença pela fé nas Escrituras. Me permita terminar com esse parágrafo que diz assim,
As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmitiu ao ser humano o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação da sua vontade, constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. É isso a Bíblia. A gente entende tudo isso? Não. A gente aceita pela fé. Por isso é que nós podemos entender alguma coisa daquilo que é a revelação de Deus através da palavra de Deus. E eu digo para você, eu sou só um ser humano com 44 anos de idade. Hoje faço 45 anos de idade. Com 45 anos de idade, eu tenho gasto tempo para poder estudar a palavra de Deus. Nesse ano, eu estou lendo a Bíblia pela segunda vez. Nós estamos no mês de abril. Eu estou concluindo já a segunda vez que eu estou estudando a Bíblia, que eu estou ouvindo a Bíblia e estou estudando a sua palavra. E cada vez que eu gasto tempo com esse livro sagrado, eu aprendo coisas novas. Cada vez sou capaz de compreender um pouquinho mais. Mas eu compreendi tudo? Não, é um livro inesgotável. Por quê? Porque é um livro divino, humano. Como é que é isso? Eu aceito pela fé. Eu queria, nesse momento, te desafiar a exercer fé comigo e orar a Deus, colocando diante do Senhor cada uma dessas revelações que Deus nos concedeu através da sua palavra, para que possamos ser edificados através dela e descobrir o caminho que nos levará à salvação e vida eterna. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque ela é a tua revelação divina humana. Obrigado, Pai, porque a gente tem a possibilidade de poder entender algumas das coisas reveladas. A maior parte a gente não entende, mas a gente aceita pela fé. Ajuda-nos, Pai, a fazer com que a nossa fé seja mais desenvolvida ainda, para que aquilo que é incompreensível, que nós tenhamos a possibilidade de poder aceitar, porque conhecemos o Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado através desse vídeo, e se o foi, por favor, deixe o seu like e ao mesmo tempo o seu comentário, para a gente entender que a mensagem chegou até você. Eu estudo a lição, e você?